Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Happycast, nosso podcast focado para mulheres que empreendem com coragem, com propósito e com verdade. Eu sou Maria Albuquerque, empresária há mais de 20 anos, empreendedora, treinadora de vendas, consciência da felicidade e liderança. Tenho a honra de hoje receber uma mulher incrível, que eu já vou te contar. Tenho também um movimento chamado Happy Move para centenas de mulheres que já passaram por lá, que inspira, que traz uma troca, um networking. E agora tenho a minha mentoria Happy Club, que é uma mentoria fechada para mulheres que também estão nesse nosso movimento. E tem o meu livro, Venda a Consciência da Felicidade, que é um best-seller. Então fica aí a dica para você também que gosta desse assunto para aprofundar o conteúdo. Bom, hoje eu vou começar aqui, quero trazer a apresentação para você. Eu preciso falar, se você não segue o canal ainda, segue o canal, curte, compartilha. Isso tudo é muito interessante para o nosso crescimento juntos. Vamos lá. Hoje eu recebo uma mulher que decidiu mudar completamente a sua trajetória para mergulhar em um novo chamado: cuidar da saúde das pessoas através da nutrição. Doutora Daniela Riso é nutricionista com pós-graduação em nutrição funcional pela UFRJ, estética e esportiva, e é mestre em ciências médicas pela UF. Sim. Ela acredita que a alimentação vai muito além da bioquímica dos alimentos. Ela é comportamento, afeto e construção. Hoje, sua atuação é voltada à nutrição comportamental, intestino e climatério, com uma escuta empática e uma abordagem individualizada para cada paciente. Dani, nossa, que alegria te receber, quanta coisa. Basicamente é Dani mesmo, e a alegria é minha. Então, assim, a primeira parte é o livro, eu já li, eu recomendo muito, então eu fico muito realmente feliz em fazer parte desse movimento. Ai, que alegria. Sim. Gente, fica por aí, porque hoje tem muito assunto interessante que eu quero trazer aqui para você. Primeira coisa, eu queria começar por essa virada de chave. Eu fiquei muito encantada e eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo podem estar vivendo esse momento. Sim. Dessa mudança. E eu queria que você falasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho essa tua história. Esse é um assunto que eu adoro. Eu amo falar sobre isso e eu acho interessante porque muitas vezes a gente pensa muito sobre virar chave, mudar de caminho, mudar de carreira, mudar nossa vida, e a gente tem a primeira trava, que é o medo. A segunda é o que eu faço, como eu faço. Então é claro que o assunto aqui é muito mais amplo, mas é um assunto que bom que a gente está batendo esse papo, porque eu realmente comecei a minha vida muito cedinho. Então imagina lá uma garota fazendo comércio exterior, que estava comendo de manhã, lá em São Paulo é Bauru, né, que é pão de queijo com presunto, uma vitamina e ainda um Twix todo dia de manhã. Meu Deus, pois Dani. É. Aí no almoço, também sempre tinha aquele pratão com umas friturinhas, a chocolate mais tarde, e faculdade à noite, que o meu jantar era um salgado indo para as aulas, né? Então, como que você imagina, Ana, essa pessoa? Como ela aparenta comigo? Você acha que ela parecia assim comigo? Não, zero parecida com você hoje. Pois é, ela era parecida porque, assim, eu sempre tive os bracinhos, as perninhas magrinhas, mas eu, sim, tive um sobrepeso bem considerável na parte visceral, que é bem perigoso, tinha vários policísticos, candidíase de repetição, dormia super mal, até porque eu não tinha tempo para dormir, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, lá em São Paulo, a gente tem isso muito de uma meta de vida, trabalhar, ser bem-sucedido. Então, eu pus isso em primeiríssimo lugar na minha vida. Então, eu fui abraçando as oportunidades, né? Então, a primeira profissão que eu fiz em comércio exterior, eu fui para o mundo corporativo e de lá fiquei bastante anos mesmo. Gostei, tenho histórias boas, histórias tristes, mas chegou um momento que eu falei, nossa, é isso, né? Vai ser isso, vai ser sempre a oportunidade que eu vou agarrar e o que de fato estava dentro de mim, né? E foi quando... E Dani, antes de você continuar, porque eu te ouvindo, quantas mulheres podem estar ouvindo isso falando, gente, sou eu. E, ao mesmo tempo, você conseguir fazer essa correlação, talvez hoje, não sei, na época, da sua alimentação com isso tudo que você estava vivendo, talvez, de saúde, que as pessoas não fazem essa correlação. Não fazem essa correlação. E é exatamente por isso que eu comecei a olhar a alimentação de outra forma. Então, em primeiro lugar, vinha o trabalho, os estudos, e a alimentação era algo que eu me satisfazia
no sentido sensorial, do prazer, era como se fosse uma válvula de escape, uma anestesia para a rotina. E esses problemas de saúde que eu começava a ter, ele interferia na minha produtividade, no meu bem-estar. E aí, quando eu mudei para o Rio, as coisas mudaram, porque eu gostava mais desse estilo de vida mais diurno, já saí um pouco daquela situação de boemia de São Paulo. E aqui eu comecei a pensar, bom, quero um corpo diferente também, quero um corpo mais torneado, quero um corpo mais saudável. Saudável, assim, a gente não pensa muito nessa época. E eu comecei a estudar nutrição justamente quando ainda eu estava em empresas, porque eu comecei a trabalhar com importação de suplementos alimentares. E eu Você não começou a estudar meio que como curiosa? Não, porque eu queria abrir uma categoria na empresa para trazer suplementos alimentares, que todo mundo levava, buscava, né, no exterior, trazia. Eu falei, poxa, isso aqui é uma oportunidade. E aí foi que eu me deparei com a Anvisa e como tudo no Brasil, né, as leis são emboladas. Então, aí o jurídico não se decidia com a logística. Então, eu realmente precisei estudar lá, resveratrol. Caramba, mas o que esse resveratrol faz, né? Ele é antioxidante, vai te ajudar no envelhecimento. Aí eu falava assim para a pessoa da empresa, não, mas isso é como acreditar em Deus, né? Porque como é que você vai acreditar que isso funciona ou não? Porque eu era muito, obviamente, leiga no assunto. E aí, quando eu comecei a estudar mesmo o mecanismo molecular, celular, entender, eu falei, meu Deus, tem muita coisa que invisível aos nossos olhos, né? Então, eu, ao mesmo tempo, fui procurar nutricionistas e médicas e caí num redemoinho gigante. E eu falei, não, eu vou começar a estudar isso. E aí eu realmente fiz essa virada de chave. Por quê? Em primeiro lugar, eu comecei a entender que a nutrição, a nossa alimentação, ela faz todo o nosso alicerce para a nossa vida, e a gente deixa isso como um segundo lugar. E em segundo lugar, até para quem está assistindo e pensa em fazer alguma coisa diferente, claro, envolve muito planejamento, envolve muitas questões, mas é completamente possível, né? A gente realmente me vi numa situação que financeiramente eu já estava mais concretizada, com uma carreira mais sólida, fiz essa transição de uma forma mais planejada. Não vou falar que foi totalmente tranquilo, porque encarar outra faculdade, Nunca né, Dani? Assim, Cá entre nós, não, nunca é. Nunca é, Maria. Quando eu estava na faculdade, eu mesma falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí, para ter certeza, eu ainda fui fazer um mestrado numa faculdade federal, ainda fui fazer uma pós-graduação, e eu tinha falta disso. Porque em administração, comércio exterior, a gente sai da faculdade, desculpa pessoal, eu sei que vocês eu também fiz administração, então eu entendo muito bem o que você vai falar. Você acha que parece que você sai sem saber fazer nada especificamente, assim? Apesar de você estudar generalista, muito, né? Você é uma generalista. Você sabe muito sobre matemática financeira, logística, leis, normativas, mas a gente sai, na verdade, a gente aprende sobre a empresa que a gente está, né? E aí eu falava, não, eu quero me dedicar mesmo a corpo e alma com alguma coisa. Eu nunca imaginaria que esse estudo, ele realmente transformaria a minha vida, entendeu? Em todos os sentidos. Eu sou do segmento de educação, então ouvir isso para mim é simplesmente uma validação do que eu acredito, da minha missão, né? A educação transforma. Nesse processo todo, te ouvindo e já imaginando a vivência disso, eu tenho certeza que coisas te surpreenderam ao longo do caminho. E eu gostaria que você dividisse, principalmente para quem está nesse momento, né? Porque eu quero, será, mas tem que estar bem de vida, tem que estar mal de vida, tem que estar precisando muito, tem que... O que você descobriu nesse teu processo aí da mudança? Uma mudança depois de você já estar trabalhando, né? A questão, assim, as mudanças são sempre difíceis, mas às vezes sempre muito necessárias. Então, assim, cada um vai ter uma resposta em relação, principalmente financeira, né? E pensa, uma mulher que está no corporativo com plano de saúde, sair desse lugar, né? É difícil. Mas nem sempre a pessoa precisa também jogar a mesa para o alto. Ela pode fazer andando para os lados. Eu estou numa empresa na área de informática. De repente, eu gostaria de trabalhar com alguma coisa mais relacionada a pessoas. E aí eu acredito muito nisso. Você pode ir caminhando para o lado, fazendo... Hoje, graças a Deus, né? Assim, a gente tem uma oportunidade de estudo que nunca a gente teve na vida, que é o estudo online. É a mesma coisa que presencial? Não, não é. Tem seus prós e contras, mas permite que a gente leve a sério, estude de verdade qualquer coisa que você queira, né? Não precisa ser um formato faculdade. Então, quando eu me vi
naquele momento de dificuldade, foi mais a coragem mesmo, de você perder um pouco a identidade. Então, essa transição as pessoas não falam muito, né? Elas falam muito de estratégia. Bom, você quer fazer uma estratégia? A gente tem muitas pessoas que fazem esse trabalho, essa mentoria, né? Uma coisa bem técnica. Mas a parte psicológica foi muito difícil, né? Porque um dia eu estava numa empresa multinacional, viajando, falando com a Apple, com várias empresas, e no outro dia eu estava ali de pijama assistindo aula online sobre fisiologia. Outro dia eu estava na faculdade, que graças a Deus também, para o meu espanto, tinham pessoas também mais maduras e eram as pessoas, inclusive, mais aplicadas. Com certeza, entendeu? Dani. Então, e eu tô amando essa tangibilização, trazer para o real, né? Tudo que você perdeu, a vida é feita de escolhas e ganhos e perdas. Sim, né? Foi uma transformação, porque eu tinha uma identidade construída, né? Que eu olhava no espelho, eu via como as pessoas me reconheciam, e aí essa identidade ela foi totalmente destruída e eu precisei reconstruir através de uma profissão nova, de uma carreira nova, e aí ficou muito claro para mim que nós não somos a nossa carreira, nós somos a gente. Nós somos uma pessoa que escolhemos uma área de atuação. E eu escolhi essa área de atuação porque eu fui muito beneficiada com a qualidade de vida que eu obtive, entende? Tudo na minha vida melhorou. Então, eu tenho um casamento muito estável, minha vida é estável, eu não tenho nenhuma queixa de saúde. Então, nunca mais tive a tal da candidíase, que tem muito a ver com o açúcar, os alimentos fermentáveis, baixa fibras e uma alimentação ultraprocessada, na verdade, que eu vinha tendo. Minha massa corporal, meu sono, isso gera felicidade, porque quando a gente está equilibrado, nossos neurotransmissores, a serotonina que é fabricada no intestino, ela faz um papel de equilíbrio do nosso humor. Então, eu melhorei tanto o prazer de viver e eu queria compartilhar esse prazer com as pessoas e é através de uma base da nossa vida, né? Eu preciso de ar, preciso de dormir, preciso de água e preciso comer. Essa última parte e o dormir, infelizmente a gente vive numa sociedade que prioriza a produtividade e não prioriza, na verdade, a qualidade de vida, né? E que, na verdade, né, Dani, você trazendo isso daí, a tua experiência e a transformação que você viveu, que você realmente, quem era a Dani quando estava morando em São Paulo, né, na profissão, crescendo, alcançando resultados, e de repente quem é a Dani hoje. Pois é. Eu acredito muito nisso. Quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, até um dos pilares do meu método, do método RAP, é você ter paixão pelo que você está vendendo, pelo que você está fazendo. E muitas vezes a gente não se vê com essa paixão, por isso que a gente quer a mudança, né, da profissão. Em que momento você realmente nesse caminho, nessa muda? Porque não tem uma coisa certa, né? Você foi arriscando. É o que você falou, você perdeu talvez o convívio com um monte de gente que legal do trabalho. A gente falou isso até nas nossas reuniões do RAP, né? Sim. A gente perde a hora do cafezinho, né? Que é aquela parte legal eu que a senti gente, muito né? isso, do Dani. grupo, o pertencimento, né? Tem essa coisa de trabalhar em empresa, a gente realmente fica um pouco bem esvaziado, né? E é importante você trazer isso para... De repente você vai passar por isso e tá tudo bem e saber que existe, realmente você não pode ter tudo. Tudo não terás. Não. Já tem a frase, tudo não terás. Terás então, melhor, talvez, é né? isso. E o que foi? Tem algum momento, alguma passagem, alguma coisa que você fala, que aquilo te fortaleceu de falar, eu tô no caminho certo? Sim. Porque insegurança é o tempo inteiro. O que você poderia trazer que foram sinais que eu tô no caminho certo? Olha, durante praticamente o meu período de faculdade todo, cada vez que eu pensava que desistir, eu piorava a minha vida. Eu comprava um curso novo, eu me envolvia com um grupo de pesquisa novo. Assim, era como se fosse um caminho assim, você vai desistir, tá difícil pegar uma pedra, então leva duas. Isso. Né? Então, assim, era uma coisa muito, muito interessante. Porque quando eu começava a me chatear com a faculdade, porque tem cadeiras muito antigas, assim, eu acho muito estranho isso, porque a gente vive no IA, a gente acha que tudo tá moderno, gente, nada mudou. A gente ainda senta numa cadeira, a gente escreve com papel, aquela educação muito bancária. E aí eu falei, não, eu vou fazer mais cursos, vou estudar mais. E isso foi me incentivando. Mas, de fato, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, que o momento realmente que quando eu já estava atuando e eu falei, caramba, isso é muito bacana, é que quando as médicas, porque eu faço parceria, eu comecei atendendo com uma dermatologista muito referência em Niterói, muito
muito mesmo. Ela é speaker do Sculptra, ela fala nos congressos, no Congresso de Palais lá da França, anualmente. Então, ela é muito referência no que ela faz. E eu comecei a trabalhar no consultório dela. E aí, a grande validação para mim foi quando ela pediu para eu atender a mãe dela, que é uma psicóloga maravilhosa, 81 anos, trabalhava, só que ela tinha doença crônica renal. Então, ela sabia que eu fazia um mestrado nessa área e pediu para eu atendê-la. Então, eu falo, poxa, se alguém está pedindo para eu atender a mãe, eu acho que isso... E recentemente também atendi a mãe de uma outra médica que eu costumo trabalhar, que também é minha médica. Então, quando eu vejo que as pessoas trazem os seus entes queridos para serem atendidos por mim, não é só uma parceria assim, de negócios, né? Não é uma parceira só de negócios. Eu entendo que eu realmente tenho essa condição de qualidade, esse trabalho como sendo um trabalho que as pessoas valorizam, né? Então... Dani, reforço, porque eu entreguei minhas 2 preciosidades para você, meus filhos, né? Sim. E eu estava comentando com você o feedback deles, o olhar deles para a comida. Eu acredito que o jeito que você traz a nutrição é diferenciada. Eu queria até agora começar a mergulhar nisso quando o assunto é alimentação. A gente conversou sobre isso, inclusive, com eles. Eu queria que você trouxesse, porque hoje a gente percebe que a alimentação está muito vinculada a emagrecimento. Sim. Né? A fala é isso. Se você começa a falar de nutrição, de emagrecimento. Queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga isso. Na verdade, a nutrição, a alimentação, ela está vinculada tanto com o emagrecimento, quanto à hipertrofia, ou seja, sobre a mudança da estética corporal. Baseada nas questões, né, não só hoje, né? Então, se a gente vê no passado, Arnold Schwarzenegger, então a gente tem sempre esse foco. Alimentação. Ou a pessoa quer ficar grande, forte, músculo, né? Ou as pessoas querem emagrecer, desejam emagrecer até pela saúde. E isso não está 100% errado, porque, de fato, o que você come vai levar uma coisa a outra. Com certeza. A grande questão que eu entendo é que a nutrição ela não deveria ser mais um fator de estresse e ansiedade para ninguém. A nossa alimentação, a nossa relação com os alimentos e como a gente come, deveria ser a base de suporte para a nossa vida. Então, tem momentos que a gente vai ter prazer, que a gente vai escolher pelo entretenimento. Tem momentos que a gente vai escolher os alimentos porque aquilo faz parte da nossa vida. Mas, claro que a gente teria que ter uma consciência melhor, a gente, digo, sociedade, que a nutrição é essencial para o nosso corpo. Mas, muitas vezes, a gente só realmente, né, vê cada vez mais a nutrição. Já era, no passado, o nutricionista visto como um profissional emagrecedor. Hoje, a gente tem muita medicação, mas ainda tem, né, os desafios. Eu vejo isso como uma forma limitada, porque o que eu proponho no consultório é que a gente construa uma alimentação que faça sentido para a pessoa, ou seja, que ela atinja os objetivos dela, que seja possível para ela e que, ao mesmo tempo, ela tenha prazer com esses alimentos. Porque muitas das vezes, assim, não adianta você comer o que o seu corpo precisa, você também teve uma cultura, o alimento também tem um papel cultural na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter, assim, esse olhar também. E, Dani, batendo nisso que você está falando, tem muito a ver, e eu vivi isso na consulta que eu acompanhei meus filhos, e comigo também, a forma que você apresenta é diferenciada. É exatamente o que você falou. Tem pessoas que a nutrição não é para emagrecer. A nutrição da mãe dessa médica que você trouxe, ela está com um desafio que o foco dela não vai ser esse. Como que você traz isso? Como que a gente pode realmente reaprender a comer? Como é que a gente pode, principalmente nessas fases? Eu estou numa fase do climatério, né? Estou entrando para a menopausa. Meus filhos é noutra fase. Bom, eu acho que o primeiro passo para reaprender a comer é acreditar que é possível reaprender a comer. Então, isso às vezes parece que essa palavra vai ser difícil para falar. Parece que é contraditório, mas a grande realidade é que as pessoas elas ficam muito com a síndrome da Maria Gabriela. Sim, eu sou perfeito. Sempre assim, eu gosto disso. E assim, se a pessoa acredita... Não se abre, né, Dani? Exato. Porque isso é provado cientificamente. Então, a gente aprendeu a comer porque a gente foi criado bebezinho em uma família e depois a gente reaprende com os nossos próprios costumes. Então, se você entende isso, a gente pode reaprender. Isso que significa que eu nunca gostei de brócolis e vou gostar de brócolis? Não, não é isso. A primeira
como a gente reaprende é entendendo que não é um elemento que faz a diferença. Então, eu acabei de falar com o paciente no carro vindo para cá. Ele perguntou assim, a minha amiga falou para eu tomar os tais do shot, que é anti-inflamatório e tudo mais, e ele tá com uma questão de sobrepeso importante, visceral. Aí eu falei, olha, poder tomar, pode, mas se todo não estiver bem alinhado, é chover no molhado, né? Então, assim, a grande questão é reaprender a comer, primeiro olhar a sua alimentação como um todo. Segundo, é entender que a gente não é o nosso corpo não é um carrinho que leva a gente a nossa mente para lá e para cá. A gente também tem que dedicar tempo na nossa vida para planejar nossas compras, para planejar nossos alimentos. Não é só... Eu sei que tem momentos na nossa vida que realmente é mais desafiador. Eu vou pegar ali qualquer coisa, mas a vida inteira é isso. E até, Maria, você falou muito bem de adolescente, porque as mães, é muito bonitinho. Na introdução alimentar, elas morrem de orgulho. Eles comem tudo. Olha, come brócolis, come isso. Uma gracinha, porque a criança, ela está aprendendo e se expondo ao que você está comendo. Depois, todas as crianças, elas aprendem com os exemplos. Então, se o pai e a mãe levam a criança para fazer natação e tudo mais, e eles são sedentários, essa criança, adolescente, adulta, vai entender que na vida a gente tem que ter espaço para tudo, mas atividade física nem tanto. E depois, quando ela observa, ela vai querer comer o que você come, ela não vai querer comer o que foi na introdução alimentar. Aí vai ter os coleguinhas, aí vai ter, na adolescência, fases como querer ficar muito magro, porque hoje, infelizmente, voltou a estar na moda a questão do corpo excessivamente magro. E isso influencia pra caramba, né, Dani? Eu vivo isso. Muito, porque voltou de uma forma perigosa, principalmente em redes que a gente não está, que é o TikTok, a magreza excessiva como uma beleza a ser conquistada, e aí as pessoas em fase escolar estão fazendo uso de pouco alimento, então ela vai ter pouca questões com a própria menstruação, porque ainda estão informações, muita questão não só do cognitivo, da aprendizagem, mas do próprio corpo fisiológico. Então, você fazer uma restrição calórica ali já é uma perda que pode ter reflexos por uma vida toda, né? O seu poder cognitivo, doenças, não só distúrbios alimentares propriamente ditos, mas depressão, ansiedade, o TDAH, então assim, a performance do rendimento escolar. Então, às vezes, eu já trabalhei num colégio também, desses bem famosos e fazendo cardápio, e eu ficava muito preocupada que eu via as adolescentes na época do vestibular, ao invés delas estarem bem nutridas, fortalecidas para ela de fato conquistar os objetivos dela, elas estavam ali folha com um pouquinho de carne, e isso me entristece. Dani, eu vivi isso e quando a gente foi em você, eu até trouxe essa colocação de falar, queria conversar sobre isso. E aí eu quero aprofundar. Como é que você traz isso? Como é que você lida com essas situações que a gente hoje, o conteúdo está muito fragmentado na internet? Quando eu trouxe a minha filha de 15 anos, né? Ela é magra, ela se alimenta bem, mas ela estava vivendo essa influência de isso eu não quero, isso engorda, arroz engorda, macarrão engorda. E aí eu falei, Dani, eu queria que você explicasse para ela, e hoje eu percebo uma diferença muito grande, inclusive na alimentação longe de mim, no colégio, coisa que ela comia. Hoje ela, não, eu até fui no buffet de salada, tem um buffet ela almoça na escola, tem um buffet de saladas, legumes e tal, e o outro, ela nunca ia. Desde que ela, não, eu vou lá olhar, eu pego um brócolis, um tomate, porque ela gosta, só que aí ninguém pega, porque eu vou ser a única pegar. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Como é que você lida com prática. Na prática? Então, e essa questão não é só os adolescentes, eu acho mais preocupante, porque muitas vezes o caminho da introdução alimentar foi tão bonitinho e aí acaba tudo dando errado, mas dá tudo certo depois também. Na prática, o que eu explico? Eu explico exatamente o que eu estava falando para você hoje. Quais são o que ela vai perder fazendo essas restrições, como é importante os alimentos. Então, todo esse discurso, mas não é só os adolescentes. Então, muitas pacientes estão chegando hoje com suplementação, porque tem um nutricionista muito famoso que pediu para comprar, para usar. Porque aí, a amiga está tomando. Eu tenho várias amigas tomando um monte de coisa que eu fico... A grande maioria, na verdade, realmente não traz grandes malefícios preocupantes, senão não estaria nem sendo vendido livremente. Mas a questão é que o todo, entende? É sempre o todo. Mas falando especificamente das redes sociais, eu entraria com esse
Bom, os adolescentes gostam de ter controle sobre si mesmos, não gostam de ser mandados, né? Vamos falar assim. Você tem que dar o controle para ela, jogar a bola para ela. Olha, mas se você comer menos, você vai ficar flácida, você não vai criar musculatura, você não vai performar bem. E tentar fazer com que ela perceba, pelos próprios olhares, olha, mas você não precisa ser, nesse momento, tão restritiva assim. Então, eu tento sempre deixar ela no controle, ou ele, para que eles façam as suas escolhas e sintam que eles estão... ninguém está mandando neles, entende? Não é porque tem que comer porque a mamãe falou, não, eu tenho que comer porque eu quero ficar bem, eu quero ser um adulto saudável, eu quero ficar bonito. Então, se eu parar de comer ou comer coisas que... eu tinha alunos que comiam Doritos todos os dias. Aí chamei a mãe falou, eu já desisti, criança de 10 anos. Só que aquela criança era a primeira em ginástica olímpica, a primeira em matemática, a mãe também tinha uma seletividade alimentar absurda, e as pessoas falam, por enquanto está tudo bem, mas assim, certamente é uma criança que vai ter questões de ovário policísticos, questões mais na frente. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, sabe, Maria? O caso não deixe para lá. Seja com psicólogo, com nutricionista, a gente precisa tentar reverter, sim, essas questões alimentares, mas sempre com esse olhar agregador. Né? Também, se for só imposto, aí tende a funcionar pior do que se não fizesse nada. E foi isso que eu percebi, Dani, assim, essa tua conscientização, talvez o seu trabalho de conscientizar e de trazer o adolescente ou o adulto, estou falando do adolescente porque foi o que eu vi, né? Trazer para o jogo, para a decisão, a escolha é sua. Eu não vou estar lá quando você for comer, a sua mãe não vai estar lá, mas você está lá. Então, você precisa... E eu consegui ver um outro olhar. E muitas vezes, para quem estiver me ouvindo aqui, coisas que eu até já tinha falado, falei com você, eu já falei, mas ouvindo de você, a forma que você trouxe, com calma, com paciência, entendendo um pouquinho o lado dela também, que ela quer estar pertencente ao grupo que come Doritos ou come chocolate. Não, né? Ou até mesmo suplementos da moda, né? A barrinha de colágeno da marca tal. Aí a gente explica, olha essa barrinha de colágeno. Ela não é ruim, tudo bem, pode comer, mas a questão você está deixando a alimentação extremamente artificial, trocando os alimentos naturais. Se você está preocupada com a sua saúde, faz muito mais sentido você privilegiar os alimentos naturais e não especificamente só os industrializados. Por que você está comendo isso? Você joga a bola para a pessoa e fala, por quê? No final, ela fica até com vergonha de falar, é porque eu vi a pessoa. E ela começa a se questionar. E os adolescentes, principalmente, gostam de ter autenticidade, né? Então, quando eles começam a sentir que eles foram manipulados, vai com as outras, eles falam, não quero, seja pela mãe, mas assim, esse pertencimento ao grupo realmente faz sentido, então tem que ter um cuidado. Assim, a gente, assim como nutricionista, eu tenho que ter um olhar na área de saúde, a gente aprende. Até quando isso realmente é um traço, é só um comportamento a ser melhorado, ou realmente já virou um transtorno, compromete mais coisas, compromete a vida social, familiar, estudantil. E aí sim a gente faz um encaminhamento para um psicólogo e tudo mais, porque assim, o quanto antes tratar é melhor. Com certeza. E quando você trouxe isso, eu já não aguento mais. Às vezes a própria mãe e o pai também não se alimentam bem. Sim. Então começam a achar normal, eu também não como. Mas aquilo, se é um erro para você, né, Dani? Aí é uma questão da gente perceber. Se é uma coisa que hoje eu não performo da maneira que eu poderia performar, eu não quero isso para os meus filhos. Então, trazer essa consciência mesmo. Eu realmente entendo. Eu fui criada, meus pais eram separados, minha mãe era bancária, ela chegava 8 horas da noite todo dia. Então, da minha infância e adolescência, eu comia pão francês de manhã com Toddy e margarina. Esquece ovo, fazer ovo. Não tinha, isso da moda agora. Uhum. Aí o almoço, era uma pessoa que trabalhava em casa que fazia, chegava em casa, o almoço já estava requentado da semana inteira. Arroz, feijão, alguma proteína e uma saladinha de enfeite. À noite a gente comia pão de novo. E assim foi nos 20 anos da minha vida, entende? Então, eu tive muitas sequelas disso. Tanto é que quando eu fiquei adulta e comecei a frequentar São Paulo mesmo, aí que eu descobri, nossa, batata baroa, que mandioquinha, que delícia, eu amo batata baroa. Então, tem muitas coisas que esse reaprender significa estar aberto. Então, a gente costuma dizer, né, testar 10 vezes as formas de preparos das mesmas coisas. Então, estar aberto, buscar entender a importância,
Então, você não vai amar tudo, mas a gente tem uma oferta alimentar absurda, né? A gente pode vasculhar muitos alimentos. Uma coisa ou outra que a gente agrega de valor na alimentação já vai fazendo diferença. Claro que não são todas as famílias, como eu dei o exemplo da minha infância, que vão conseguir fazer o almoço, o jantar, mas mesmo assim, desistir totalmente, sabe? Só fazer lanche, só comer qualquer coisa, precisa ser reavaliado, com certeza. Até porque isso é uma forma de carinho também, né? Eu certeza. vejo dessa forma. E quando eu lembro, Dani, que quando eu fui lá, você falou muito de quinoa. Vocês quinoas, e em algum momento surgiu. Eu falei, eu até gosto, mas na rua, nunca trouxe para dentro de casa. Por quê? Não sei. E tenho trazido, tenho feito de diversas formas. Então, isso que você trouxe, eu tenho uma vivência até do japonês. Quando eu comecei a namorar meu marido, estamos casados há 23 anos, eu falava, eu não gosto de japonês, eu não como japonês, eu não gosto de japonês. E ele adorava. Ele falava, mas vamos lá, come um negocinho. E eu comia, fazia cara feia. Resumo, hoje amo japonês. Então, é uma coisa que é o que você falou, experimenta. Exato. Como eu estava apaixonadinha, eu queria gostar do que ele gostava, né? Nesse sentido, eu via que era bom, eu via que tudo... Mas eu falava, gente, peixe cru. Exato. E às vezes não é nem para inventar roda. É realmente arroz, feijão. À noite não quer comer arroz, feijão? A quinoa. Tem várias coisas que você pode colocar na sua vida que não precisa ser tão diferentes. Uma batatinha baroa, como a carne, os legumes. A questão esse processo de transformação vai até onde a gente fala assim, se não tem nenhum legume no meu prato, isso não é propriamente um jantar, entende? Tipo, a gente sentir isso. Aí ter essa consciência, né, Dani? Exato. Aí você está já em alta, vamos dizer, você já está bem. E em alta também, por exemplo, quando eu me alimento muito bem, 80% do tempo, Pareto devia ser um santo na Igreja Católica, porque essa coisa do 80-20 parece que funciona para tudo na vida, gente, é incrível. Na alimentação funciona maravilhosamente bem. Até o Musi, né, que é o grande famoso doutor. Sim. Uma vez alguém perguntou para ele, doutor, eu já estou quase lá, é lógico que o foco dele é o shape, né, não tem problema e tal. Eu estou quase lá, mas eu posso fazer 80-20, ou seja, 80% tudo perfeito e 20% das minhas refeições? Ele, não. Até você não atingir o corpo perfeito que você quer, não sei o quê, é 100. Agora, nós mortais, que não vamos... talvez alguém tenha essa pretensão e não tem nada de errado também, ok? Mas a maioria das pessoas ficariam muito bem se 80% das refeições que elas fizessem estivessem nutritivas, de acordo com esse olhar natural, e 20% não. Então, eu estou falando que cabe muito bem uma pizza no final de semana, que você não precisa ficar com culpa, porque a culpa é um sentimento que não serve para nada, para ninguém, só atrapalha as conversas. Em momento nenhum da vida. Não, só que trabalha tudo. Sim. Então, você tem uma consciência. Isso é consciência. Poxa, eu já comi a pizza ontem com vinho. No dia seguinte... você não esqueceu, né? Então, consciência estou consciente, não tive amnésia alimentar. Então, não adianta encarar mais uma macarronada. Vai lá, mais uma refeição mais tranquila, volta durante a semana e tudo bem. Então, assim, não é comida lixo, não existe, não tem... A comida é sempre comida, seja ela mais trash que for, que você for apaixonado, ela vai conseguir um espacinho na sua vida, mas é questão de quantidade, frequência e principalmente o que você faz no maior tempo, né? Alimentação base, né? Vamos dizer assim. É maravilhoso isso, Dani. Até quando você traz esse exemplo do shot, não sei o que é isso. Não adianta se 80% do tempo você está invertendo. 80% você faz tudo errado. E 20% você toma o shot de manhã, você toma não sei o que, você faz o suplemento, você suplementa. Não adianta. Até porque, Maria, os estudos que a gente tem em relação a isso, o meu estudo, inclusive, do mestrado, ele foi shot, mas eles não aceitam na faculdade o termo em inglês, então é uma mistura de alimentos funcionais com própolis e cúrcuma em pacientes de hemodiálise. Então, a gente via a nível citoplasmático as toxinas inflamatórias diminuindo, então eles têm um certo efeito. E é uma população extremamente carente, que era aquela alimentação que eu falei para você, que é atípica do brasileiro, né? Pão de manhã, arroz e feijão com alguma coisa, mais pão à tarde, mais biscoito. Mesmo assim, eles tinham resposta anti-inflamatória. Só que, mas é insignificante, assim, os marcadores sanguíneos deles não mudaram absolutamente nada. A gente viu porque a gente viu dentro da célula lá uma toxina específica, mas os parâmetros bioquímicos do exame de sangue não mudou absolutamente nada. Então, qual é a questão? Esses suplementos ou
compostos bioativos, eles vêm somando num sopro a favor, ou seja, eles modulam. Perfeito. Quando você está modulando, quer dizer que ele tem um papel benéfico a favor. Se você está indo para um caminho metabólico totalmente desfavorável, favorável à inflamação, ele vai entrar ali e fazer um papel muito ineficiente, vamos dizer. Maravilhoso. E é como se fosse uma espiral, né? É. Se você estiver na espiral positiva, esses shots, essas coisas podem contribuir. Mas se você estiver muito no negativo, muito fácil. Pode atrapalhar mesmo. Então, mais ou menos, pacientes que estão com a alimentação muito desbalanceada, é muito comum terem questões intestinais. Ou azia, refluxo. Então, por exemplo, shots para quem tem azia, refluxo, já não é interessante, já começa a atrapalhar. Então, também, assim, nem tudo é bom para todo mundo, né? Então, por exemplo, o psyllium. Eu falei que não ia entrar em polêmica, mas, o psyllium, volta e meia, ele volta ali ser uma estrela. Ele não é bom para todo mundo especificamente. Quem tem muita constipação e distensão abdominal, ele pode causar distensão. O whey não é todo mundo que tolera bem. Então, assim, sua mãe estava certa, você não é todo mundo. É isso, adoro isso. Eu não sou todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então, fique atento mais aos seus sinais. Isso que eu acho mais importante. Maravilhoso, maravilhoso. Por isso é tão importante eu vejo isso, esse direcionamento, porque não é só sobre o que eu gosto de comer, é o que faz sentido para o meu bem-estar. Agora, entrando num ponto, Dani, que eu gosto muito de perguntar, se o erro que virou tua chave, né? Se teve algum erro ou algum acontecimento inesperado durante essa tua nova profissão, essa tua virada, o que você poderia trazer? Que você lembre, assim, que teve uma virada de chave, um olhar diferente para o que estava acontecendo? Até quando você perguntou do melhor, né? Tem sim o erro, na verdade, é a grande insegurança do começo. Aí você fica imaginando. Você imagina quem fez o primeiro paciente de um cirurgião plástico? Você imagina? Não, deve ter sido a irmã, alguém, né? Porque deve ser uma coisa assustadora. Claro que eles fazem muito no colégio, na faculdade, em questões sociais. Não vai ser a primeira vez que ele vai passar ali. Mas a gente tem, sim, o medo do principiante. Então, isso foi o que mais me impactou no começo. Caramba, né? Por mais que eu tenha estudado, né, com as minhas professoras, eu fiz amizade com as minhas professoras, então participei dos consultórios dela. Você tem a insegurança ali de começar e falar, isso não vai ser legal. Será que eu vou estar mexendo na alimentação? E o segundo ponto é lidar um pouco com a rejeição. Porque, assim, você é um agente transformador, né? Então, às vezes foi uma frustração inicial, vamos dizer assim. Porque quando eu estava em empresa, eu falei, mas é muito difícil fazer uma gestão de uma categoria, porque eu dependo de logística, porque as regras aí, né, o tarifaço. Mudou uma regra uma vez, as cargas todas no meio do caminho, todo mundo ia taxar aquilo de uma forma diferente aqui no Brasil, e eu quero fazer uma coisa que eu consiga estar à frente do meu negócio. Foi a pior carreira, porque assim, não depende zero de mim. Eu sou um agente transformador, né? Eu não sou um agente transformador, eu sou um agente que possibilita a transformação. O agente transformador, no caso, é o próprio paciente. Perfeito. Então, lidar com essa primeira insegurança inicial e a segunda, que você não vai agradar todo mundo, as pessoas às vezes não vão ter bons resultados porque elas não vão ter aderência, porque elas não estão no momento, ou elas não... Você realmente não vai dar um match com todo mundo, né? Então, tem profissionais que vão se conectar melhor. E quantas vezes a gente foi no médico? Cara, o médico é maravilhoso, mas eu não senti aquela conexão, eu fui em outro. Tudo bem, não é nada errado que você deixou de fazer. Claro que você tem que fazer, eu faço sim, uma análise. Poxa, aqui não foi tão interessante, isso aqui. Não teve, infelizmente, assim, eu mudei bastante de clínicas, né? Então, passei por bastante situações. Então, hoje eu me sinto muito mais segura no que eu faço e mais... menos sensível a essa questão da rejeição, né? Se o paciente não te procura mais ou te liga com algum problema. Então, assim, ele sempre... Lógico que a gente quer ouvir as histórias que tudo deu certo. Mas, às vezes, eles ligam e falam, olha, não, isso aqui não tá bom. Aí você tem que ter humildade, ouvir. Então, o que eu tenho mais feito, primeiro também, foi interessante, uma dinâmica completamente diferente. Então,
a gente precisa escutar, ter a escutativa. Então, agora, por exemplo, eu tenho um aplicativo que faz a minha anamnese e ela resume para mim. E ela fala o quanto tempo eu falei. E eu acho super interessante, que eu falo, gente, na primeira consulta eu falar 58%, não tá legal. Eu tinha que estar ouvindo, né? Então, até porque eu tenho uma coisa aqui para me ajudar a ouvir, não ter que anotar, e eu gosto de olhar no olho. Então, e aí isso foi uma primeira questão, realmente, foi o ajuste à nova profissão. Porque você estar numa empresa, você tem uma equipe. Fora dessa coisa social, você de fato não é o único responsável por uma coisa. Muitas vezes você é um corresponsável, você nunca toma uma decisão sozinho, tem o financeiro, tem o logístico, você tem uma equipe que divide as questões, e principalmente se você não estiver muito afim de falar numa reunião, às vezes você fica meio mais quieto, ou pega um celular. Agora, quem vai atender pessoas e a gente vai priorizar esse atendimento, né? Você tem que estar 100% conectado. Entende? Então, é uma coisa que eu não tive essa experiência antes de você trabalhar ali. Eu fui muito bobinha. Quando eu fui nas nutricionistas, eu falava assim, ai, que legal, né? Ela fica nessa sala quietinha, sem barulho, sem ninguém gritando, naquela empresa, todo mundo gritando, deve ser maravilhoso. Depois que eu percebi o quanto era difícil, na verdade, entrar um, sair um, e você ter que se doar 100%. Porque aquela pessoa veio a você buscando o quê? Melhorar de saúde. Você vai ficar lá só, então, o que é? Não, eu quero melhorar, eu quero dar tudo para a pessoa. Então, é um trabalho que exige uma energia completamente diferente do que eu fazia. Dani, eu tô aqui caladinha com milhões de luzinhas acendendo na minha mente, porque isso que você trouxe é ouro. Uhum. Primeiro o seguinte, essa mudança, e quem estiver vivendo, ou quem estiver planejando a mudança, essa mudança você já era alguém e de repente você começa de novo, é como se você começasse o videogame do iniciozinho de novo. Você já estava avançada nas fases, né? E isso é importante encarar, é importante saber, é isso, você vai começar, né? Mas eu estava avançada, mas eu não estava feliz. É isso. Né? Então, assim, e aí as pessoas perguntam, afinal, o que foi? Por quê? Eu falo, foi por amor. Foi por amor ao meu marido. Mentira, gente, foi assim. Era uma empresa multinacional que exigia muitas viagens. Então, primeira viagem do ano já ia para a CES, que era em janeiro, então era uma loucura, era inverno em Las Vegas. E meu marido, ele também já tem uma empresa no mercado financeiro. E aí eu chegava 2 horas depois, e a gente começando uma vida a dois, e a gente como casal, hoje eu acho isso muito interessante. Eu adoro o meu casamento e eu agradeço a Deus por não ter casado antes, porque, e não tem nada demais também, mas assim, para mim, porque a gente decide tudo junto, em conjunto, como uma família, o que funciona para os dois. E claramente não ia funcionar 2 pessoas com nível super alto de coisas acontecendo. Perfeito. Né? Então, ao mesmo tempo que eu também tive momentos que não estava lá também só no auge budista estudando, não. Tive momentos que foram desafiadores, sim. E ele também foi acolhedor, mas nessa grande paixão da minha vida também surgiu essa questão, bom, então eu vou me dedicar a alguma coisa que de fato tenha uma vida mais tranquila, no sentido de ter horários, de você ter mais... Ser a dona da tua agenda, entre aspas, né? Exatamente, ser a dona da minha agenda e ter mais prazer de fato no que eu faço, né? 2 já matando 3 leões, não que seja fácil, tá, gente? Eu até tenho muita não, né? Tem algumas nutricionistas que me seguem e tal, eu vejo que elas são muito novinhas, conheço muitas pessoas da pós-graduação que saíram da faculdade, e realmente essa geração, elas têm uma certa dificuldade, né? Gente, como é que eu vou começar a minha vida agora? Li agora um artigo falando que os alunos de Harvard estavam desistindo dos estudos por causa da IA. Está tudo muito movimentado, né? Então, assim, começar a carreira, muitas vezes é difícil. Então, eu tive esses momentos, sim, mas eu me sinto muito vitoriosa quando as pessoas têm esse feedback positivo, que estão melhorando, e eu pude participar. Então, acho que tudo valeu a pena. Dani, agradeço você trazer isso de maneira tão verdadeira, tão aberta, porque é isso que a gente precisa. Poxa, então não é só comigo. Se ela é linda desse jeito, boa pra caramba, imagina, aí as pessoas ficam também com uma cobrança, né, para elas muito altas. O que eu queria te perguntar agora, como é que funciona exatamente esse teu atendimento? Qual as linhas que você segue? Até sei que você é super estudiosa, que você trouxe algumas indicações aí pra gente de leitura. Como é que funciona? Então, a primeira parte da nutrição clássica da faculdade, eu acho que, de alguma certa forma, esse contexto que a gente vê, né, da nutrição sendo uma polêmica gigante,
nas redes sociais é até um pouquinho falha do sistema acadêmico, porque generaliza muito os assuntos, você não escuta falar nem de microbiota, ainda é um assunto, ainda é muito voltado para o atendimento hospitalar. Então, se você quer realmente fazer um atendimento de qualidade, individual, onde a medicina do estilo de vida, que é a forma mais atual para mudanças de hábitos de vida, hoje está em evidência do integrativo, você precisa estudar realmente em outras esferas, né, em outras questões. Então, hoje, eu atendo com a visão de nutrição integrativa com alimentos funcionais. Calma, vamos definir isso. Integrativo, todo mundo já tem, até veterinária integrativa, tem tudo integrativo porque virou um boom. Por quê? Porque o integrativo, as pessoas pensam, será que integra os sistemas do corpo? Então, a cabeça... Na verdade, a primeira definição era entregar saberes. Então, você juntar óleos essenciais, práticas do sono, então a nutrição fora do prato. Então, tratar da qualidade de vida, entender que aquela pessoa tem depressão, como a nutrição pode ajudar, porque assim, a nutrição sozinha não cura, não trata especificamente nenhuma doença. Pode até prevenir, mas ela é a base para todas as outras. Então, eu tenho esse olhar em primeiro lugar. Então, como que funciona a consulta? A pessoa vem, eu converso muito, eu preciso entender a vida dessa pessoa. E é muito interessante, porque quando as pessoas conversam com as médicas, até pela questão de tempo e da seriedade das medicações e tudo mais, elas ficam muito restritas mesmo aos sintomas. Eu sinto assim, assim, assim. E quando as pessoas vêm conversar do alimento, quase que é 100% certo que ela vai começar a falar da vida dela, é impossível. Não, porque eu acordo tal horário, porque meu marido é assim, porque minhas filhas assado, ou porque eu tenho que pegar o trem, ou porque eu tenho que viajar, porque eu embarco tal hora, eu acordo 5 da manhã porque eu corro e depois eu volto. Então, assim, não tem jeito, ela não fala só da comida. Então, eu faço a primeira parte, escutar, entender a vida daquela pessoa para primeiro tentar fazer alguma sugestão. Depois, sim, a gente entra um pouquinho mais especificamente no que você come, por que você come isso, entender as escolhas que a pessoa está fazendo, se ela está fazendo escolha ou ela só está realmente, porque apareceu lá um bolo, eu comi, ou se ela não tem nem atenção. E isso é o que mais me surpreende, porque às vezes eu começo assim, aí eu vejo a pessoa está com uma certa dificuldade, eu falei, tudo bem, mas e ontem, o que foi? A pessoa, ontem, lembrei, não, é que ontem foi diferente, é sempre assim. Por acaso ontem foi diferente. E não é só porque é segunda, não. Ontem foi diferente, mas normalmente eu como arroz, feijão, legumes, mas e na semana passada, quantos dias foram isso? Então, quando eu percebo que a pessoa tem esse leque de inglês, essa lacuna, eu peço para a pessoa fazer, sim, o registro, porque ela começa a entender. Quando a pessoa tem compulsão alimentar, propriamente dita mesmo, como uma doença, eu tenho uma suspeita grande, eu também tenho que caminhar, mas quando eu tenho um comer exagerado, que são coisas diferentes, aí a gente tenta entender. Por quê? Está faltando a base fisiológica, emocional, a gente faz esse trabalho. Bom, mapeando o que a pessoa come, eu falo para ela, calculando, né? Vamos supor que agora você é um robô e eu vou te nutrir da maneira que eu quero. Eu já sei disso, mas eu não coloco isso para você. Eu vou colocar da seguinte maneira: olha, eu gosto de evoluindo a sua alimentação até a gente conseguir encontrar, porque o cálculo é um cálculo, não é um cardápio. O cardápio pode ser milhões de alimentos, a gente tem muita oferta hoje. Então, até a gente conseguir você ficar de uma forma saudável e feliz. Só que no meio do caminho, o nosso corpo, felizmente, existe a adaptação metabólica. Então, tem pessoas que chamam com hipometabolismo, de comer muito pouquinho, a gente precisa melhorar. Tem pessoas por uma hiperfagia, de comer muito, tem um hipermetabolismo, então a gente também precisa fazer o estudo metabólico. Mas, na vida da pessoa, as coisas vão ser gradativas. Às vezes, não. Às vezes, a gente vai ter que entrar com uma estratégia específica. Olha, agora o seu corpo já entrou na adaptação, não está tendo resultado, a gente vai tentar por X dias tal coisa. Só que a pessoa está sempre participando da estratégia. Nunca é uma coisa, come isso, tá? Isso para mim é uma dieta de gaveta. Agora, eu tenho outras pacientes que vêm do esportivo que, se você pedir, elas querem comer
E era engraçado nessa empresa que eu trabalhava, que todo mundo eu já comprava livros de nutrição, já estava estudando, né? E eu tinha uma equipe que a gente chegava no hotel, tinha que ter banana de manhã para treinar, eles brigavam por causa de arroz, um trazia a marmitinha assim, não, mas me dá uma colher de arroz. Não, porque aqui tá contado o meu arroz, se eu te der, eu vou catabolizar. Tem gente que ama esse estilo de vida e eu atendo muito bem também, mando tudo calculadinho e tal, mas é um estilo de vida que essa pessoa já gosta. Porém... Ela já decidiu viver, né, Dani? Já decidiu viver. Só que agora, o que eu tenho mais visto são pessoas sofrendo muito. Então, olha só que, Maria, olha só, pensa assim, se você estiver sofrendo porque você quer perder peso e sofrendo pensando toda hora em comida e mesmo assim seus resultados não são bons, você olha tudo que tem na internet, você compra, porque agora eu vou comprar maca peruana, porque agora eu vou comprar proteína tal de colágeno, e aí você fica super triste porque, meu Deus, eu não tô conseguindo perder peso, poxa, eu me esforcei, e eu escutei isso até de familiares próximos, não, mas eu me sacrifico tanto e não perco peso. Então, é nisso que eu acho que tem uma grande questão. Entendeu? Então, ali eu vou tentando. Para essas pessoas, a gente vai fazendo mudanças que elas vão conseguir manter. Ou seja, gradativas, a gente vai evoluindo. Para as pessoas esportivas, né, a elite, elas querem aquele padrão. Alta performance. Alta performance, e elas conseguem. Agora, para intestino, sim. Intestino também precisa ter uma adesão grande aos protocolos, que eles são um pouquinho mais chatinhos. Só que o que acontece? As pacientes começam a ter uma resposta super maravilhosa e elas se empolgam e aí começam a seguir e ficam felizes também. Dani, eu trago isso, inclusive, muito parecido com o processo de vendas, porque não deixa de ser uma venda, isso. Você precisa vender um estilo de vida para o seu paciente. E quando você fala muito dessa escutativa, que é um dos pilares também do método RAP, né? Resiliência, escutativa, paixão e inteligência social emocional, a escutativa é tão importante porque você traz essa personalização e você acaba fazendo um encaixe para a vida do paciente, né? Agora eu quero entrar num ponto que eu sei que você está entrando aí para o digital. Sim. Quais são os próximos passos, os planos que você tem para esse movimento no digital? Então, eu sempre estudei muito, né? Então, em empresas grandes eu trabalhava com marketing, com muitas coisas. E a gente se cobra muito. Só que eu não... Assim, às vezes eu até fico com vergonha do meu Instagram, porque assim, as pessoas falam, gente, ela é preguiçosa, né? Porque não tá fazendo nada quase direito. É porque eu acho que não é aquela coisa do perfeito. Se eu não for fazer perfeito, eu não vou fazer. Não é isso, é porque às vezes não sobra tempo de verdade. Entende? Hoje eu acumulei tanta coisa que para fazer qualquer coisa para entretenimento, e eu não me identifiquei muito com isso. Eu acho que hoje no Instagram a gente tem que se questionar, né? Você que está ali seguindo alguém que você gosta muito, tudo bem. A questão é, ele está ali, qual lugar te fala? É sempre vendendo um produto, vendendo alguma coisa, e tudo bem, ganhar dinheiro, gente, tá tudo bem com isso. A grande questão é que eu não queria entrar no Instagram para fazer um trend ou para fazer entretenimento. Tudo bem, tem gente que faz, mas não era o que o coração... Não conversava com você. Não, eu não via me perdendo... Não, tá vendo? Até uso essa palavra. Não era um investimento do meu tempo. Eu sentia que eu estava ali fazendo alguma coisa, mas quando eu faço alguma coisa e falo, é mais conectar com os meus pacientes, com os futuros pacientes, que às vezes uma amiga indica, começa a me seguir e tal. Mas eu não estava trabalhando propriamente dito nisso. Estava encostadinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou realmente ter um canal, que eu acho que o YouTube ele tem mais essa profundidade, né, dessa conversa. A nossa geração ganha muito com isso, porque a gente tem a questão da escrita, a questão da paciência, da conversa mais longa, a gente consegue aprofundar mais os assuntos. No Instagram, claro que eu vou fazer um trabalho mais legal, mas por quê? Porque agora eu tenho tempo? Não, porque agora eu sei o que eu quero falar. Entende? Eu estava muito ainda trabalhando nas condutas com foco, ainda tenho foco 100%, eu falei para você, né? Vindo para cá, um paciente me ligou, aí eu comecei a falar com ele, e aí perdi o estacionamento, porque para mim ainda, principalmente quando a gente fala de atendimento individual, ou hoje, né, que está super na moda, high ticket, não é nada de mármore no chão. Os pacientes, eles querem serviço, entrega, atenção, problema solucionado. Então, o meu foco ficou 100% nisso. Então, eu não conseguia transbordar isso para o Instagram. Então, hoje, eu tenho essa linguagem, hoje eu já tenho uma coisa que eu quero compartilhar, definida. Eu não quero fazer mais do que está todo mundo fazendo. E é isso, basicamente. Dani, e isso é tão bacana a gente ouvir, porque muitas vezes a gente acha que a gente se cobra, que precisa dar conta de tudo. Vê se não é isso por aí. Preciso, o digital...
Mas é um trabalho à parte que dá trabalho e que para fazer de qualquer jeito, e aí obviamente eu não estou trazendo de qualquer jeito, que eu sei que você não traria, porque você tem alta performance, alto padrão, mas não conversava com você. E como eu falo isso, até nas mentorias, precisa ser algo que realmente você olhe, se orgulhe e fale, sou eu aqui, e não eu estou modelando o que está na moda. Exato, que está no hype. É isso. Então, exatamente, esse comportamento de manada é muito prejudicial, às vezes, para as pessoas, porque, gente, tudo bem, Instagram é uma verdade? Mas eu vejo isso na empresa do meu marido, né, a geração mais nova, às vezes pensando, a gente era mais motivado, eu acho, nas empresas, inclusive, eu li um artigo falando que hoje as empresas estão com muita dificuldade de motivar os mais novos, porque a gente veio de uma geração que era vestir a camisa e a gente ficava ali todo empolgado. E hoje, tudo bem, essa geração é mais inteligente, eles entendem que a vida deles não é empresa, porém, acaba tendo, por outro lado, essa coisa do desânimo, né? A gente não consegue... Não me entrego vibrar. tanto, né? Exato, não tem aquela vibração. E do digital, eu acho muito importante quando você traz, até no livro, né? Para você ser um bom vendedor, você tem que ser você. Como é que você não vai ser você se você vai copiar ou você vai contratar? Infelizmente, eu tive algumas infelicidades, contratar pessoas, aí você tem que fazer assim, assim, assim. Gente, mas não sou eu vou ter que fazer isso. E o que eu quero falar hoje reflete, de fato, o que eu aprendi, o que eu quero compartilhar, o que eu acho que vai agregar para as pessoas. Eu não vou ser hipócrita. Claro que eu vou querer mais seguidores, mais pacientes. Todo mundo busca isso. Hoje, os principais médicos mais importantes ainda hoje não estão no Instagram. Exatamente. Né? Então, assim, Isso é uma loucura, né, Dani? Existe um caminho, gente. Existe vida fora do Instagram. Você pode fazer parcerias, mas, assim, é inegável que a presença digital hoje é essencial. Então, não é só porque é essencial que eu vou fazer, é porque eu tenho algo para falar, não é porque eu quero um palco, é porque eu tenho algo para dividir. Inclusive, quando os nutricionistas mais novas, até mentorias para as mais antigas que saíram do hospital e vão para o consultório. Então, todo esse material que eu faço, esse trabalho que você perguntou, como é a consulta, ele foi estruturado, tem o emagrecimento também tem fases, tem um programa. Então, isso eu acho que é interessante também. Com certeza, tem um planejamento por trás, né, Dani? Exato. Não foi E para os pacientes, até mais meus pacientes ou os próximos futuros, ser uma coisa mais pé no chão também, né? Então, hoje, por exemplo, quem tem mais de 1 milhão de seguidores, a pessoa nem sabe quem é que está produzindo aquele conteúdo, né? Provavelmente algum chat, né? A gente vê ali assuntos muito soltos. Agora a aveia faz mal, agora você tem que tomar óleo de plímula. Então, eles estão sempre buscando polêmica, trazendo informações que ficam sempre em pedaços. Aí as pessoas estão chegando no consultório com uma alimentação totalmente fragmentada. Eu vi isso aqui, vi isso lá, isso aqui a minha avó fazia. Então, já ficou... Então, a gente primeiro organizar. Então, primeiro, antes de tudo, organizar. Então, a gente organiza a alimentação, organizando essa parte mental. E, óbvio, o Instagram é ótimo para isso também. E assim, Dani, eu queria até que você trouxesse, porque fica muito claro essa tua preocupação de fazer bem feito, de fazer... É óbvio que tem os dois lados. Eu não posso não fazer, esperar estar perfeita para fazer, porque a gente sabe que aí você perdeu o time, mas não adianta fazer algo que não reflete a sua marca pessoal, porque hoje a grande venda, e é o que eu falo o tempo todo, é você vender aquilo que é a sua autenticidade, a sua verdade. Queria que você compartilhasse os livros, eu sei que você trouxe alguns livros aí. Eu trouxe sim, peraí. Pode pegar. Porque isso também é um conteúdo que eu acho que agrega muito para quem está aqui nos ouvindo e que, de repente, poxa, o que eu posso me aprofundar mais nesse assunto, Dani? Exatamente. Eu sei que os livros são grandes. Na época do chat GPT, a gente agora estava estudando IA para WhatsApp, aí eles falaram assim, olha, ou Instagram, né, para receber o e-book, coloca eu quero. Não, agora só quero, porque até eu... Adorei. Eu é grande. Mas, gente, é o seguinte... Tem uma maneira da gente se blindar um pouco das tais polêmicas, que ainda voltando para aquilo que você, de fato, quer estudar, se interessou. Então, se nutrição é um assunto que interessa, eu acho interessante você, de vez em quando, dentro das suas leituras, buscar um assunto em livros, né? Claro que também tem muito livro de pessoas que... Bom, então, o primeiro que eu gostaria de colocar aqui é esse aqui, Como aprender a Como comer. Aprendemos a Comer, é da Bill Wilson. Ela foi uma grande palestrante também do Talks, ela fez bastante sucesso com esse livro. E por que ele é tão interessante? E olha, é fininho, hein?
E é gostosinho de ler. Então, como aprendemos a comer? Fala justamente sobre isso. A Bill Wilson, ela teve problema de excesso de peso por grande parte da vida, e a grande maioria das pessoas tem, né? Quem tem sobrepeso e obesidade começam já na adolescência, começam a sofrer já isso. E ela traz essa clareza pra gente, porque assim, não é que a pessoa comeu errado, que ela está com sobrepeso e obesidade apenas, porque isso é multifatorial. Então, a gente tem que ter um carinho com a gente, sabe? A gente vive, sim, numa sociedade, um ambiente obesogênico, que tem uma oferta de comida, apesar de ter pontos de fome no mundo. A oferta alimentar é absurda. Nossa tataravó, nossa avó não comia 6 refeições por dia, a gente não tinha essa quantidade de comida que hoje a gente tem. Então, ela trata isso porque ela conseguiu se manter, fazer o manejo de peso dela, mas ela também fala, olha, 1/3 das pessoas tem a genética, né, própria para ter a fome e a saciedade corretamente bem estabelecida. Então, eu como um pedacinho de bolo, ok. Só que hoje, até mesmo na parte genética, que é uma parte que eu também estudei, a gente tem mais de 5, 6 polimorfismos que já indicam que as pessoas já nascem com mais predisposição a acúmulo de gordura, com fome e saciedade desregulada. Então, ela está dizendo o seguinte, 2/3 do mundo não nasceram para ser pessoas magrinhas. Elas vão ter dificuldades. Então, seja carinhoso com você. Não é só suor, não é só, mas ela descobriu como ela consegue esse equilíbrio. Legal. Aí ela tem um desafio, que foi o que a gente falou no começo, que os filhos dela agora não querem comer bem, né? Começaram a ficar adolescentes, e aí agora ela tem que reensinar os filhos. Então, isso aqui é um livro bem interessante para quem está aí em casa com essas dificuldades ou com filhos. Bom, para intestino, que é uma grande questão para a grande maioria das pessoas, né? As pessoas, elas acostumam a ter o intestino preso, constipado, acham isso normal, de família, mas isso é extremamente perigoso. Hoje no Brasil, excluindo o câncer de pele, o primeiro câncer é o câncer de mama, o segundo câncer que mais acomete brasileiros e brasileiras é o câncer de intestino, e isso é realmente cada vez mais visto em idades, né, mais novas, realmente a questão da Preta Gil até. Então, tem 2 livros que eu acho bem interessante. Então, é o Superintestino, que ele explica exatamente a relação, por que a gente chama de segundo cérebro, qual de fato é a relação do intestino, e na ciência a gente já conhece muito bem isso. A gente conhece o eixo intestino-cérebro, intestino-pele, então intestino com lipedema, intestino com queda de cabelo, intestino com tudo, gente, com depressão. E aí, para complementar um pouquinho também, tem esse aqui que é menos técnico, né? Tudo que eu estou trazendo aqui são livros para público no geral, não é nada leitura acadêmica. E o 10% humano é um pouco aterrorizante, porque assim, as bactérias, elas existem há milhares e milhares de anos, e a gente, humano, só há centenas de milhares de anos. Então, assim, a questão é que tem mais bactérias e micro-organismos em nós do que células. Então, a gente meio que é um MIB, assim, né? A gente não sabe ao mesmo tempo se somos nós que temos vontade, se somos as bactérias, se é produto delas. Então, esse é um livro extremamente interessante. E se você falar, mas o meu médico não falou nada disso. Não vou falar mal de médico, gente, porque eu amo. Inclusive, a médica que abriu esse caminho para mim, nessa visão da medicina de esporte, eu vou até citar aqui a doutora Lília, ela realmente é uma médica que ela prega o estilo de vida. Você vai lá, vai sair com medicação, com suplemento, mas ela vai falar, olha só, sem treino e sem alimentação, não vai ter jeito, não vai melhorar, ou vai ficar muito ruim a sua situação. Então, é muito importante, porque na medicina antigamente, há 30 anos atrás, não se falava em flora intestinal. E essas questões da microbiota, elas são recentes, são de 20, 10 anos. Então, muitos médicos passam a vida, às vezes, só em congressos que as farmacêuticas pagam. Não se adaptaram a esse novo... Entende? Não vão... na medicina do estilo de vida, realmente, onde a gente tem um olhar mais de prevenir as doenças, perfeito, tá? E qualidade de vida hoje. Eu não tô falando pro futuro, eu tô falando para você melhorar seu sono hoje, você ficar menos ansiosa hoje, menos irritada. Quanto produtivo a mais você vai ser? Caramba! Como vai ser seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com você mesmo, seu grau de satisfação? É tudo isso, gente. Agora, para as mulheres, é um especial. Aqui, a revolução dos músculos. Então, essa é uma doutora, Gabriela, dos Estados Unidos, e a revolução dos músculos, ele exatamente entra muito dentro da minha conduta. Por quê? Porque ele trata a massa muscular como um grande marcador de saúde. Então, antigamente, a medicina olhava muito as pessoas com pré-diabetes, tem que reduzir
carboidrato, reduzir isso, reduzir gordura. O foco não é reduzir gordura, é aumentar a massa muscular. Ah, mas eu não quero ser musculosa. Ninguém está falando de ficar musculoso. Nós estamos falando de ter uma composição corporal saudável. É diferente de ser uma pessoa no peso magro, porque hoje, inclusive, a OMS mudou a classificação. A gente não existe mais o obeso saudável. A gente tem o magro com obesidade visceral, né? Que as pernas são, os membros são fininhos, e essa gordura visceral é a mais tóxica, que está muito perto dos órgãos vitais, inclusive é tópica dentro dos órgãos vitais, então isso é extremamente nocivo. E dentro da revolução dos músculos, é isso que ela traz, que na prática dela, ela foi vendo que quando ela estimulava os pacientes a ganharem massa magra, mudarem o estilo de vida, eles melhoravam. Então, ela traz dicas inclusive de distribuição de macronutrientes, de receitas e tal, que nos Estados Unidos eles têm mais isso, né, dos livros de self-care, de autoajuda, e a pessoa se vira com o livro, pouca assistência médica ou quase nenhuma. Aqui, claro, a gente prefere que você vá num profissional de saúde, mas para esclarecer bem, principalmente mulheres em climatério, menopausa, eu acho extremamente essencial esse livro. Dani, adorei. Eu sou leitora hoje. Você está falando, eu já fico, gente, já quero, vou botar na minha lista. E como os livros também podem ser um facilitador para o processo, para preencher. Óbvio que na consulta você cutuca, você traz essa conscientização, mas se você puder ler, fica aí essa super dica desses 4 livros. Esse aqui do Como Aprendemos a Comer, eu acho que é o 4º ou 5º que eu compro, porque eu ingenuamente empresto para os pacientes. Livro não pode. Mas agora eu coloco nas recomendações, porque é exatamente isso que você falou. A consulta ali acabou, tudo bem que eu faço acompanhamento semanal também, falo e tal, mas a pessoa começa a introduzir isso de uma forma mais profunda, né? Isso. E não só ali no scrolling do Instagram. Dani, estamos andando para o final, você vê que piscou, acabou. Coisa boa é assim? Brincadeira, né? Porque isso é uma mentalidade, mas é uma troca tão gostosa que o tempo voa. Para fechar, eu gosto de uma frase, de uma mensagem, de você imaginar o seguinte: se você pudesse colocar no espelho de todas as mulheres que estão nos assistindo uma mensagem sua para elas, o que você traria? O que você falaria? Tudo melhora. Eu falo sempre isso para meus pacientes: calma, gente, tudo pode melhorar. Às vezes a gente está num super problema e as coisas melhoram. Assim, tudo pode melhorar. Então, não fique achando que aquele dia, a pior situação que você ocorreu, tudo bem, tem né, questões muito graves, mas mesmo assim, a sua dor, as suas dificuldades, tudo pode melhorar. Dani, amei. Simples, objetivo e positivo, tudo melhora. A gente não busca perfeição, a gente busca essa caminhada, né? 1% melhor. Minha querida, muito obrigada. Obrigada por esse tempo que você compartilhou. Quero deixar aí para uma mensagem final. Quem quiser te conhecer, quem quiser a sua ajuda para essa transformação, como é que faz? O seu Instagram já vai estar aqui nos comentários, mas o que eu queria primeiro agradecer você, que esse grupo maravilhoso, é um trabalho muito legal mesmo, porque une mulheres tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, no sentido de querer evoluir, né? Então, hoje, a gente está numa sociedade muito polarizada, com muito problema, a gente quer vibrar no que dá certo, vibrar em coisas boas, então a Maria, ela traz essa oportunidade pra gente, e eu admiro muito o seu trabalho, é um extremo prazer estar aqui, foi uma delícia. E aí é tranquilo, entrar no Instagram, já tenho o contato do agendamento, tenho o contato do suporte ali para quem quiser também, e eu vou ficar extremamente feliz em atender as pessoas que me procurarem. Maravilha. Dani, muito obrigada. Obrigada. A você também, muito obrigada por ter passado esse tempo aí, acompanhado, feito essa troca com a gente. Quero pedir mais uma vez de compartilhar, de nos seguir, comentar. Deixa um comentário aqui para a gente saber como é que foi para você essas informações, esse novo olhar da nutrição. E te espero no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.